Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Buddham dhammam sangham namasami. Então, a capacidade da mente de estar ciente é uma capacidade interessante, né? De algo que a gente necessita caso a gente tenha interesse em praticar meditação. Ou você pode dizer que a prática de meditação em si é aprender, né, a permanecer nesse estado de ciência silenciosa, né? A essência da prática de meditação é justamente isso. A partir daí, outras coisas podem ser feitas, né? Mas a base, assim, a fundação é essa, né? Você aprender a ser essa ciência silenciosa, apenas em silêncio ciente. Não em silêncio dormindo, ou desacordado, ou em algum transe, mas sentado em silêncio e ainda assim desperto, ciente do aqui e agora. Então, ela é interessante porque já é se você analisar um pouco mais a fundo o assunto, né, ela já é uma pequena vislumbre, né, daquilo que a gente chama de incondicionado. Né? Não porque ela seja, né, isso não é nirvana, nem nada demais, não é nenhum estado iluminado, nem nada. Mas ela já é menos condicionada do que o que a gente está acostumado. Ela não depende de explicação, ou pensamento, ou conceito. Mas ainda assim ela existe. Né? Ela não é um conceito, ela não depende de ser conceitualizada num pensamento. Ela não vem a existir quando você fabrica ela na sua mente. Né? Mas ainda assim ela existe. Né? Então é um negócio que você faz contato não através do intelecto. É um fenômeno mental, mas não é intelecto. Não está condicionado por palavras, ou por formações mentais, ou por ideias, ou por lógica, ou por imagens mentais, o que quer que seja. É um fenômeno silencioso. Não tem som, não tem forma, não tem rosto. Tem uma sensação, né? Ele ainda você experiencia ele através de uma sensação. Mas ele já é menos condicionado do que os fenômenos mentais normais que a gente conhece. Então, uma coisa interessante, isso. E uma consequência interessante disso é que, sendo ele não criado pelo pensamento, não condicionado por palavras, quando você vai falar a respeito disso, é infinita as formas que você pode falar a respeito disso. Porque ela não é nenhuma dessas coisas que você disse. Né? Ela é algo que não tem palavras. Então, quando você vai falar a respeito, você pode falar desse jeito. Ou você pode falar daquele jeito. Você pode falar de outro jeito. E todos eles estão errados, todos eles estão certos também. Se você falou bem, né? Se você falou bem, todos eles estão certos. Mas mesmo que você tenha falado bem, todos eles estão errados. Porque ela não é nenhuma palavra. Ela não é nenhuma explicação. Ela não é nenhuma formação mental. Então é como se você pintasse um quadro, né? O seu quadro não é a paisagem. A paisagem é uma coisa, o seu quadro é feito baseado na paisagem. Mas o seu quadro não é a paisagem. Então as explicações não são sati. Então quando você explica, você pode explicar de milhares de maneiras diferentes, né? Às vezes já aconteceu comigo, né? Uma vez uma pessoa veio gravar um vídeo sobre explicar a meditação, né? Aí eu expliquei de um jeito, né? E estava satisfeito com a explicação, não tinha nada, achei que estava boa a explicação. Mas ele falou, deu problema aqui, adiante.
Vamos fazer de novo, tá bom? Explica de novo a meditação. Expliquei de novo. Só que a segunda explicação saiu completamente diferente da primeira. Né? Eu mesmo falei, cara, que esquisito isso, né? Na hora eu não pensei em nada demais, né? Mas eu achei curioso. Depois você pensa, é mesmo, é isso mesmo. Não tem um jeito certo de explicar. Você pode explicar do jeito que você quiser, né? Desde que tenha sido bem explicado, né? Você pode usar as palavras ou você pode usar diversos pontos de vista diferentes, né? E todos eles estão corretos. E todos eles estão errados, porque nenhum deles é o fenômeno em si, né? São coisas que você diz a respeito de tal fenômeno, mas aquelas explicações não são o fenômeno. Então a pessoa que ouve, né, tem que ter noção disso. Nós estamos apenas apontando o caminho, as explicações não são o objetivo. Né? As explicações apontam em direção ao objetivo. E aí a gente tem que sentar consigo mesmo e procurar experienciar esse objetivo. Então é bom já, desde cedo, adquirir essa atitude, né, de nunca se satisfazer com explicação alguma. Jamais acredite em nenhuma explicação. Né? Mesmo que a explicação esteja correta, ainda assim não está correta, porque a explicação não é a coisa em si. A explicação é algo que você diz a respeito daquilo, mas não é a coisa. Né? Então, mesmo as explicações corretas estão erradas. Você não pode se satisfazer nem com explicações corretas. Tem que se satisfazer com a experiência direta. Isso sim é algo que a gente pode se satisfazer com. Se a pessoa tiver essa atitude, é algo muito saudável, porque ela não vai brigar por causa de escritura, disse isso, a minha escritura disse isso, a sua disse aquilo. O meu está certo, a sua explicação está errada. Se a pessoa entende isso, mesmo as explicações corretas, ela não se apega. Ela sabe, as explicações corretas são apenas explicações, não são a coisa em si. Então ela pratica com leveza, sem estresse. Não fica raivosa e rancorosa. Isso é um mal comum às pessoas que estudam muito. Tem muita erudição, né? E aquilo gera um rancor muito grande, né? Porque eu sei o certo. Né? A partir do momento que eu sei o certo, tudo aquilo que não está de acordo com o que eu disse, que eu entendi, está errado. Então tem um mar de errado, né? Porque o que você entendeu é esse tanto, né? Todo o resto está errado agora. Todo o resto é errado, né? É que nem eu falar, ó, tem um... né? Supondo, esse sino aqui, ele está aqui. Ele está aqui nesse altar aqui, né? Agora, se eu marcasse um X, falasse, o certo é aqui. Não pode ficar nem ali, nem aqui. Tem que ser aqui. Então, agora, todo o altar está errado. Só tem aqui que está certo. Fica bem apertado, né? Antigamente, o altar inteiro estava correto. Só aqui no chão que estava errado. Mas agora não. Agora, só aqui está certo. Todo o resto ficou errado. Esse é o mal, né? Do apego, né? A explicações, né? Então, se essa explicação está correta, então todas as outras estão erradas. Aí a pessoa fica bem irritada, né? Porque tem muita explicação e elas não são iguais às suas. Aí pronto, é raiva, rancor. Né? Só o fato de alguém falar diferente de você já te ofende. Né? Só nem está falando contigo, está falando com outra pessoa. Mas falou diferente, pronto, estou ofendido. Como que esse cara se atreve a falar diferente de mim? E assim por diante. Então é bom ter boa ciência, entender esse fenômeno, que senão é um negócio que realmente queima a mente. Né? Não só as pessoas vão acabar tentando buscar no lugar errado, né? Mesmo as pessoas que não estão aí para querer brigar com ninguém, né? Estão querendo meditar, né? E ter sucesso com a meditação, mesmo assim elas vão tentar ficar ali naquelas explicações, vão sentar em meditação, ficar ali pensando naquelas coisas, como é que faz isso? O Adjan falou aquilo, o Adjan Sumir falou isso, o Adjan Chá falou aquilo. Fica ali rodando, né? E não acha, porque não está ali, né? Não é ali que está o objetivo, né? Aquilo é apenas apontando para o objetivo. Mas também, além de ser, se a pessoa não tem uma compreensão correta disso, né? O que é, o que não é o que nós estamos fazendo, né? Além de ela ficar procurando o local errado, ela também fica, às vezes,
com esse fardo, né? O fardo de estar certo, né? Quando eu estou certo, os outros estão errados, né? Quando eu estou certo, os outros estão errados, eu fico com raiva, né? Então, às vezes é uma benção, né? Você não tem certeza. Não tem certeza, você não precisa ter raiva de ninguém, né? Quando você tem certeza, você tem que ficar com raiva de quem está errado, né? Se você não tem certeza, então, entre eu e as demais pessoas não tem diferença. Então, eu digo X, elas dizem Y, tudo bem. Só quem tem certeza é que fica com raiva, né? Quem não tem certeza, tá tudo certo. As pessoas falam diferente, isso não me irrita, né? Porque eu não tenho certeza, eu não sou dono desse assunto, né? Se não ficar atento, o ego agarra as coisas, né? Até a Ajahn Chah, por exemplo, eu me ordenei dentro da tradição da Ajahn Chah, né? Me ordenei, meu Upajjhaya é um discípulo direto da Ajahn Chah, inclusive é o discípulo que a Ajahn Chah escolheu para sucedê-lo, né? Ele que é o meu Upajjhaya, né? Meu professor, ele também foi discípulo direto da Ajahn Chah. Eu sempre morei, né, em mosteiros, nunca morei em nenhum mosteiro que não fosse da tradição da Ajahn Chah, né? Todos os meus professores, meus amigos, todos eles são dessa tradição, né? Então, eventualmente, né, eu voltei para morar no Brasil, né? E vi, né, que tinha outras pessoas fazendo traduções, né, de textos do Ajahn Chah, né? Outros grupos que não conectados conosco, né? E fazendo traduções, publicando traduções de textos do Ajahn Chah. Inicialmente eu também, será que tá certo que eu devo falar alguma coisa? Não, o Ajahn Chah não é meu, né? O Ajahn Chah não me pertence. O Ajahn Chah não é meu. Não sou eu que decide quem pode ou não pode traduzir esses textos, né? Mas aí eu nem esquentei a cabeça, né? Mas eventualmente uma pessoa traduziu e começou a vender livro com ensinamentos do Ajahn Chah dentro, né? Aí eu tive que interferir, porque a Ajahn Chah não permitia fazer isso, né? Então, e a Sangha, né, tem também essa política, é proibido vender ensinamentos da Ajahn Chah. Você só pode fazer para distribuir de graça. Você não pode pedir dinheiro em troca. Então, aí eu fui obrigado a interferir, né, e pedir a pessoa parar de fazer isso, né, como representante da Sangha, né, peço que você pare. Tive que fingir que eu sou dono da Ajahn Chah, mas só parece que só nessa situação. Depois disso, pronto, parei. Eu não entendo, não quero saber. Cada um por si, né? É bom isso, é leve, né? Quando a mente começa a pensar, é meu, eu tenho que controlar isso. Não, aí quando você fala, não, isso não é meu, isso não me pertence. A Ajahn Chah não é meu, o Buda não é meu. Eu sou monge budista e eu não sou dono do Buda. Me sinto muito feliz em não ser dono do Buda, né? Quando as pessoas têm uma opinião diferente do que é que o Buda ensinou, não me irrita, porque não é meu o assunto. Eu sou dono da minha prática, isso eu sou dono da minha prática. Isso é meu. Isso eu carrego, né? Agora, o que é que o Buda disse, o que é que o Buda não disse, o que é que é o verdadeiro budismo, não é o verdadeiro budismo, isso não me pertence, né? Isso não é meu. Então é leve, né? Leve e tranquilo. Então, investigue bem esse assunto também, né? Não só esse assunto das explicações, né? Mas para onde que essas explicações apontam, né? Então, é um fenômeno que você experiencia com a mente, mas não é um pensamento, não é uma frase, não é uma explicação, não é uma ideia. É um fenômeno silencioso. Se você só entende a sua mente com palavras e frases e ideias, então você nunca vai conseguir enxergar isso. Né? Vai passar, vai estar debaixo do seu nariz e você não enxerga. Né? Que nem uma pessoa que está procurando, por exemplo, imagina uma pessoa que está procurando um telefone e a pessoa nunca viu um telefone celular. Né? Então ela fala, pega o telefone em cima da mesa. Né? A pessoa está olhando, não está vendo, está procurando aquele telefone antigo, né, que tinha de discasse, né, que é aquele, sei lá, como é que chama, rotor lá, aquele negócio. Mas não estou vendo seu telefone, mas está em cima da mesa, não estou vendo o telefone, mas olha aí, está bem na sua frente. Cadê o telefone? Então a pessoa está procurando algo, mas a ideia do que ela está procurando é diferente do que, né, as duas pessoas têm ideias diferentes, né, do que elas estão falando a respeito. Né? Então a mente possui mais do que
o intelecto. Então, existem coisas na mente que existem, mas não são parte do intelecto. Não são ideias, não são frases, não são explicações, não são conceitos, não são memórias. E ainda assim elas existem. E a mente consegue experienciar essas coisas. Então tem que aprender a sintonizar com essas coisas, aprender a começar a abrir, né, a sua consciência, né, para que essas coisas também possam vir habitar a sua consciência. Como eu sempre digo, né, a ideia de subconsciente não é uma linha geográfica que diz daqui para cá é consciente, daqui para lá é subconsciente. Essa linha não existe. Né? O que existe é a sua capacidade de estar ciente ou não. Se você não é capaz de estar ciente, então é subconsciente. Mas se você é capaz de estar ciente, então é ciente, não tem subconsciente. Depende do quanto você é capaz de estar ciente ou não. Né? Os objetos mentais em si, eles não têm opinião sobre se eles vão ser sub ou conscientes. Eles apenas existem. Eles não têm opinião a respeito. Né? Que nem o seu corpo, né? Ele não tem opinião se ele vai ficar por cima, vai ficar exposto ou coberto pela roupa. O corpo apenas existe, você que vai lá e cobre ele. Eu cobri essa parte não cobri. Mas a mão em si não tem opinião a respeito disso, ela apenas existe. Se você vai cobrir ou não, é problema seu. A mão existe. Então, os objetos mentais também são assim, eles não têm opinião sobre se eles vão ser subconsciente ou não. Depende, você treinou a sua mente a estar ciente ou não. Você desenvolveu, né? Você expandiu a sua capacidade de ciência, sim ou não. As pessoas não conseguem estar cientes nem do corpo delas. Algo tão grosseiro como o corpo, elas não conseguem. É uma coisa assim comum, né? E, geralmente, muitas pessoas têm isso, né? Quando você tem algum problema de saúde, você tem um exercício que pode ser feito, né? Você fica passando a sua ciência, assim, a sua capacidade, sentindo o corpo, né? Da cabeça aos pés. Vai devagarzinho, sentindo todas as partes do corpo. Algumas pessoas experienciam, elas não conseguem sentir certas partes do corpo. Não conseguem sentir. Né? Tem um vão ali. Né? Geralmente ainda tem algum problema de saúde naquela parte. Eu, por exemplo, tenho problema de digestão. Ou minha digestão é muito ácida ou muito não ácida. Falta ácido. E eu não consigo distinguir, eu não consigo sentir o meu estômago. A maioria das pessoas consegue, né? Elas conseguem sentir se está queimando o estômago ou não. Eu não consigo sentir. Algum karma que eu fiz, eu não consigo sentir. Eu só consigo sentir que eu estou mal, né? Que minha digestão está esquisita. Mas o que é exatamente eu não consigo sentir. Tem alguma coisa que me bloqueia nesse assunto. Tem várias pessoas que têm isso, tem problema no diversos tipos de problemas. Uma das coisas que é muito comum, elas não conseguem sentir aquela área onde está o problema. Existe um bloqueio. Então, mesmo o corpo a gente não consegue sentir. As pessoas têm má postura, não conseguem perceber que tem má postura. É incrível. Elas não percebem. As emoções, então, nem se fala. Né? As emoções, as pessoas são completamente bloqueadas, cegas, entupidas, né? Não conseguem enxergar o óbvio. Né? Então, é algo bastante comum. Né? As pessoas não têm ciência nem do óbvio, né? Quanto mais das coisas sutis. Né? Então é importante treinar a ciência. Né? Treina. Né? Ensina a mente a estar ciente. Né? Um dos maiores obstáculos para estar ciente são as distrações. A mente basicamente é aquilo que você faz dela. Se você aplica a sua mente a estar ciente com frequência, então a mente é ciência, ela manifesta ciência. Agora, se a maior parte do tempo você direciona a sua mente a estar distraída, então a distração é o oposto da ciência. Né? É uma forma de bloquear a ciência. Eu não quero experienciar aqui e agora. As pessoas se distraem. Do que elas se distraem? Vou procurar um negócio para me distrair. Distrair do quê? Você está em casa, né?
você tem essa vontade muito grande de ligar a televisão, de olhar o celular. O que é que está acontecendo? Né? O que move você a ligar o celular? Tem uma sensação por trás disso. Né? Tem uma sensação de vazio, uma sensação de ansiedade, uma sensação de tédio, né? Sensação de alguma coisa, desejo, né? Tem um desejo que emana, né? Quero ver alguma coisa, me distrair, alguma coisa colorida, uma coisa com som, me dá alguma coisa. Tem uma queimação por trás, as pessoas nem percebem isso. É tão automático que elas imediatamente ligam o celular. Elas não param para olhar, estão me distraindo do quê? Você está se distraindo de uma sensação desagradável. Né? Você está bloqueando uma sensação desagradável. Então, você está fazendo o reverso, né, de estar ciente. Né? Você está agindo para não estar ciente daquela sensação desagradável. Então, vai contra, né, o propósito que nós estamos falando a respeito aqui. Né? Então, a gente treina a mente a estar ciente de qualquer coisa que seja, não importa o objeto. Né? O importante é o ato de estar ciente. Né? É que nem você exercitar o corpo. Né? Você exercitar o corpo levantando um peso de academia, né? Fala, opa, não vou treinar com isso aqui não. Por quê? Porque eu estou exercitando para poder trabalhar e carregar cimento. Se eu treinar com esse peso, na hora de carregar cimento não vai dar certo. Não tem nada a ver. Se você treinou o corpo, você carrega o peso, carrega cimento, carrega móvel, carrega madeira, carrega qualquer coisa, não importa. Não importa onde você treinou o corpo. Se ele ficou forte, ele funciona. Não você acha que eu treinei carregando peso de academia, então eu não vou conseguir carregar madeira. Não tem nada a ver. Se você conseguiu carregar o peso da academia, você vai conseguir carregar madeira. Da mesma forma, né? Você treina estar ciente do corpo, essa mesma capacidade de estar ciente você vai usar para estar ciente das emoções. Você vai usar para estar ciente dos fenômenos sutis da mente, dos quais você antes nem sabia que existia. Vai estar ciente dos pensamentos, da linha de raciocínio, das emoções que condicionam esses pensamentos, das sensações corporais que condicionam as emoções, das emoções que condicionam a sensação corporal e assim por diante. Vai começar a enxergar, né, a conexão de um com o outro, como é que eles ficam rodando em ciclo. Né? E vai também experienciar coisas que não são sensações corporais, não são fabricações mentais, não são pensamentos ou lógica, ou frases, ou ideias. Né? Fenômenos mentais que apenas são. Né? Eles não são preto nem vermelho, não são grande nem pequeno, eles são. Né? Apenas existem. Ou não é o caso que eles sejam totalmente incondicionados, apesar de que provavelmente, né, Nibbana é dito ser incondicionado. Né? Mas mesmo isso não é assim, existem graduações disso. Né? Então, Sati, não é condicionada por pensamentos ou fabricações mentais, mas ela possui suas condições, né, para que ela exista. Né? Samadhis, jhanas também, né? Tem suas condições, né? Conforme essas condições vão caindo, um nível de samadhi se recua e um outro nível se manifesta. Aquela condição cai, aí outro nível se manifesta. Aquela condição cai, outro nível se manifesta. Então, são menos condicionados. Né? O quarto jhana é menos condicionado do que o primeiro jhana, e assim por diante. Mas ainda é condicionado. A única coisa que realmente não é condicionada por nada, Nibbana. Mas, né, mesmo antes de experienciar Nibbana, você começa a ter um insight a respeito disso. Não, existem coisas. O fato de não ser condicionado não significa que não exista. Né? Existem coisas que são, da mesma forma que existem coisas que são menos condicionadas e ainda assim elas continuam existindo, né? Também começa a ter um vislumbre, né, de algo que não é condicionado por nada. Né? Talvez também exista isso. Né? Faz você assim, expandir sua visão, né, do que é que existe e o que é que não existe. O que é possível existir e o que não é possível existir. Que é também uma das formas como o Buda declarava, né, uma pessoa sábia, né? Uma pessoa hábil naquilo que é possível, naquilo que é impossível. É uma pessoa hábil em saber, né? Isso é possível, isso não é possível. Isso, então, é uma
ou se você traduzir de uma maneira mais simples, né? Uma pessoa que entende as coisas como elas são. Essa é uma das características de uma pessoa sábia. Então, como treinando a mente a estar ciente, né, você pode tentar só isso. Só senta, relaxa. E tenta relaxar até a mente fazer silêncio. Se você não consegue ir pelo lado assim positivo do assunto, vá pelo lado negativo, né? Você não consegue enxergar a mente ciente em silêncio, você consegue enxergar a mente confusa e agitada. Então, trabalhe com essa mente confusa e agitada. Quais são as condições dessa mente confusa e agitada? E procura remover essas condições. Porque essa mente confusa e agitada também é um fenômeno condicionado. Se você tiver disposição a olhar para ela com frequência, continuamente, durante um longo período, olhar com qualidade, em silêncio, com profundidade, cedo ou tarde você vai começar a perceber, né, quais são as condições dessa mente agitada e inquieta. Cedo ou tarde, sabedoria se manifesta. Que a gente chama de insight. A mente saca, não, é isso. É por causa disso que aquilo... É por causa dessa atitude minha que a minha mente fica agitada dessa maneira. É porque eu tenho medo daquilo que aqui isso se manifesta agora. Se eu parar de pensar assim, isso cessa. Se eu parar de agir assim, isso cessa. Eu tenho um insight. Mas insight também é sabedoria dos pobres. Porque tem algo melhor ainda do que o insight. Esse insight esse tipo que as pessoas entendem como insight é bacana, é útil, né? Melhor do que nada. Mas a pessoa realmente entendeu de maneira profunda, que ela entende o que ela vai enxergar, né? É que só aquela ciência já é suficiente. Eu não preciso resolver nada. Eu não preciso cessar a raiva, eu não preciso fazer o ódio desaparecer, eu não preciso vencer a ganância, eu só preciso estar ciente. A ciência não tem ganância, a ciência não tem ódio, a ciência não tem raiva, ela não tem ansiedade, ela é pacífica, ela é uma coisa silenciosa, por si só. Então, a ideia é que tem que sentar e silenciar a mente. Eu não preciso silenciar a mente, se eu ficar naquele aspecto de ciência, aquela ciência já é silenciosa. Independente da mente pensar ou não me interessa mais. Você vai direto ao assunto. Mas é um pulo meio difícil, né? É muito sutil, né? As pessoas não têm a experiência com o assunto, é muito sutil. Isso é um pulo, é como pular no vazio, né? Você não tem nem como saber para que lado você está pulando no escuro, né? Então é difícil, né? Esperar que alguém consiga fazer isso, né? Só explicando, ó, é assim. E achar que a pessoa vai conseguir fazer, né? É difícil, né? Porque as pessoas jamais experienciaram algo do tipo, né? Então não tem como elas fazerem isso. Mas só para título de informação, né? É assim. Mas você vai pelo lado que você consegue, vai trabalhando as emoções, vai trabalhando estar ciente das coisas grosseiras, aprende a estar ciente do corpo, aprende a estar ciente das emoções, aprende a estar ciente dos pensamentos. Quando vai fazendo isso, você vai se familiarizando com esse fenômeno, estar ciente. Você estar ciente com frequência, você vai se familiarizando com isso. Até um dia que você saca sozinho, isso é automático. Você está sempre ciente, você vai, é mais fácil só ficar aqui, é mais fácil só ficar ciente. Já está aqui a solução, está bem na minha cara a solução. Antigamente não, né? Você fazia um esforço de estar ciente para tentar resolver aquela questão, né? Para evitar que a mente ficasse com raiva, evitar que a mente ficasse com desejo. Mas chega uma hora que você está ali, é muito óbvio, né? Quando você, é que nem você, sabe, você chegar a algum local, né? Você não consegue pular 2 quilômetros para chegar ao local. Mas você vai caminhando, chegando perto, chega uma hora que dá para pular, né?
Dá para dar um pulo e alcançar o seu objetivo. Está pertinho, o pulo não é impossível. Mas querer pular a 2 km de distância aí é difícil. Então, a gente vai fazendo o que dá para fazer, a gente faz o que está perto. Né? O corpo está perto, as emoções estão perto, os pensamentos estão perto. Para a maioria das pessoas, os pensamentos não estão perto, elas não conseguem estar cientes dos pensamentos, sem se deixar carregar pelos pensamentos, elas não conseguem. Então, esteja ciente do corpo, o corpo está perto, o corpo está próximo, é grosseiro. Você consegue estar ciente do corpo, é só ficar sentado, experienciando o corpo, em silêncio, só sentindo o corpo. É uma sensação. Fica ali sentado, sentindo o corpo. Mas aí minha mente fica agitada, começa a pensar, olha, o que é que está por trás disso? Quais são as emoções que estão provocando esses pensamentos? Por que a mente não consegue ficar em silêncio? Ela está com medo de quê? Ela está com raiva de quê? Ela está com desejo de quê? Nem isso, nem entre no qual é o objeto de desejo, o objeto de raiva. Preste atenção nessa sensação de desejo, né? Essa queimação do desejo, essa queimação da raiva, queimação da ansiedade, da impaciência. Olha a sensação em si, né? Não precisa criar conteúdo sobre a sensação. Tenta ir direto na sensação, isso e já é o suficiente, né? Tenha fé nisso. Só estar ciente da sensação é o suficiente. Não precisa qualificar em tantos detalhes a sensação. Aprenda a estar ali, né? Experienciando aquela sensação, sem deixar ela virar pensamento discursivo. Senta ali, fica ali sentindo raiva. Com o tempo você perde o medo, porque a raiva é só uma sensação. Com o tempo você vai, é só uma sensação. Não é nada demais, é uma sensação. Medo é uma sensação, raiva é uma sensação. Se você não agarrar a raiva, ela não é tão forte. A raiva é apenas uma sensação. Quando você agarra e começa a pensar, ela vai virando uma bola de neve, né? E sai do controle. Mas em silêncio, apenas experienciando, ela existe. Ela não é agradável, mas ok, dá para aguentar. Não é demais, né? Você perde o medo dela. Você perde o medo da experiência. Né? E aí que acontece esse pulo, sabe? Quando você está ali sentado, experienciando aquela raiva, você vê, ó, essa é a raiva. A raiva queima. Né? Eu estou ciente da raiva. Aqui está a raiva. Está bem clara, bem aqui. Ó. Mas e onde que está a ciência da raiva? Quem está ciente da raiva? Porque a raiva, o desejo, você experiencia, né? Você tem onde que está? Uma coisa que eu fazia muito isso. Estava sentado com desejo, queimando com um desejo. Quero pizza. Pizza margherita, especificamente. Pizza margherita, você sente. Bom, eu estou com desejo de pizza margherita? Sim. Como que você sabe? Estou sentindo. Aonde? Onde que está o desejo? Aonde exatamente está esse desejo? Você pensa, ó, está bem aqui esse desejo. Você consegue sentir no corpo até, né? Onde que está esse desejo? Está aqui. O desejo está bem aqui. Ok. Eu estou ciente de estar com desejo? Sim, eu estou ciente. Onde que está essa ciência? Cadê ela? Aí você começa a buscar pelo aquele estado de ciência. Aqui é a ciência. Se eu ficar aqui, todo o resto é irrelevante. Não preciso mais cessar o desejo, não preciso mais cessar a raiva. Se eu estou aqui, tudo está certo. Todo o resto é irrelevante. É que nem... Sabe? Até, que nem eu falei, né? Silenciar a mente é irrelevante. Porque aquela ciência já é silenciosa. A ciência já é silenciosa. Não importa se a mente está falando ou não, se está pensamento, tudo isso se torna irrelevante. Muda completamente o seu paradigma. Muda completamente a sua compreensão, né, do que é que está sendo feito. Qual é a minha prática. Né? Muda por completo. Né? Fica bem mais fácil. Né? Fica bem mais fácil. Porque aí não tem nada a ser feito a não ser estar ciente. Todo o resto é irrelevante. E isso tem um efeito muito bom na mente também, porque todos esses fenômenos requerem fé. Eles requerem que você acredite que eles são de verdade para que eles se proliferem. Se você só recua para o estado de ciência, eles meio que murcham sozinhos. Né? A raiva não vai muito longe. O desejo não vai muito longe. Ele só vai e murcha. Né? Se você não monta nas costas dele, ele perde a graça, não tem graça.
Que nem criança exibida, né? Só faz barulho se tem alguém olhando. Se ninguém está olhando, fica quieto, não tem graça. Ela só tem graça fazer bagunça se tem alguém olhando. Então, a mesma coisa, né? Se não tem ninguém olhando, deixa pra lá, não é tão interessante assim esse desejo. Essa raiva perde a graça, né? A medo perde a graça, a raiva perde a graça. Ela até surge, pode até surgir raiva, mas eu não vou fazer nada porque eu sei que ela vai morrer logo em frente. Né? É apenas uma sombra, ela não tem substância real. Se você não der substância a ela, ela não existe. Então, mesmo que ela surja, que se dane. Eu já sei que isso não vai dar em nada, já sei, já vi isso. Vai surgir, vai desaparecer, não tem nada comigo. Não preciso fazer nada, não tenho dever nenhum. Leve, suave, suave. Você tem que consertar a mente, tem que fazer a mente ficar perfeita. Nossa Senhora, é muito trabalho. Porque a mente é muito efêmera, né? E muito volátil. É trabalho desgraçado, ninguém aguenta não. Agora, você entende, eu não preciso corrigir nada. Na verdade, é só... A única coisa que eu preciso fazer é estar ciente, né? Sempre. Né? E aí as coisas surgem e desaparecem sozinhas. Né? Elas não proliferam, elas não criam problemas, elas não viram ódio, elas não viram ganância, elas não viram inveja, elas simplesmente pipocam e vão pipocando e vão sumindo. Você permanece ali tranquilo, em paz. Né? Você só investe a mente quando você vê que aquele caminho está correto. Né? Tem algo que está correto, você investe ali. Surge um pensamento de compaixão apropriado. No momento correto, você vê, seria bom sentir compaixão agora. Aí você vai e sente compaixão. Seria bom, agora é uma boa hora para ter coragem. Ok, você vai lá e fica com coragem. Simples. Quando a situação requer, e é um estado mental saudável e apropriado, né? Aí você, ok, agora eu vou investir nesse estado mental, vou dar continuidade a esse estado mental. Mas quando surge o estado mental não é apropriado, não é correto, ele vai surgir e vai desaparecer sozinho, não estou nem aí. Eu não fui eu não criei isso, não é meu trabalho fazer desaparecer. Ele que suma sozinho. Meu trabalho é estar ciente. Né? Então, esse tipo de coisa muda, né, a sua perspectiva, né, do que é que está sendo feito. Mas esse tipo de coisa tem que chegar a esse ponto. Não adianta você tentar imitar nisso. Né? Talvez seja esse um ponto onde eu acho que eu tinha dificuldade com o ensinamento de alguns mestres, mas não posso medo, né? Que ele fala como eu estou falando agora, né? Algo análogo ao que eu estou dizendo agora, né? Mas eu fico, mas como é que eu vou fazer isso? Para mim faltava uma ponte, né, entre meu estado atual e isso que ele está descrevendo. Então, mas é importante ter uma visão, né, de qual é o objetivo final. Mas também é importante, né, ter um caminho para você chegar a esse objetivo final. Então, eu, em geral, recomendo o corpo. Né? Comece pelo corpo, comece estando ciente do corpo, aprenda a sentar direito em meditação. Sente com o corpo relaxado. É normal o corpo ficar tenso. Aí você treina a sua ciência a estar ciente do corpo tenso. Você relaxa, ele fica tenso, você relaxa, fica tenso, você relaxa. Usa isso como ponto inicial. Eu vou aprender a estar ciente do meu corpo. E aí você pode subir um pouquinho de nível, estar ciente das minhas emoções, estar ciente dos meus pensamentos. Até você ficar hábil em estar ciente. Né? Você está ciente com frequência, você vai ficar familiarizado com esse fenômeno chamado ciência, né? O sati. Até talvez um dia você tenha esse mesmo insight. Na verdade, só isso é o suficiente, eu não preciso fazer mais nada. Isso aqui já chega. Pode ser que um dia você também chegue a essa realização. Aí fica bem mais fácil as coisas.